Oi, eu tava gravando um Reels, né, pro Instagram, contando essa historinha e falando a respeito desse assunto provavelmente tá na thumb e o que tá no título. Mas eu decidi fazer no YouTube porque eu sou muito prolixa, tá? Não vai ser um vídeo muito longo não, mas vai passar do tempo do Reels, né? Então eu resolvi fazer aqui no YouTube. O negócio é o seguinte, eu vi um Reels hoje de manhã de um senhor que ele é especialista em vinhos, né? Eu não me aprofundei muito no conteúdo dele, mas eu passei os olhos, né? E eu fiz isso depois de assistir um Reels, em que ele fala mal do Instagram, ele reclama do Instagram. A capa do Reels dele diz, né, fala sobre o Instagram, Instagram volte a ser o que era antes, algo assim. Porque o ponto dele ele tentou colocar nos stories algum conteúdo que ele tinha feito e ele não conseguiu. Porque o Instagram mudou o layout de como você coloca nos stories, né? E aí parece mais que você está compartilhando com outras pessoas. É possível que ele não tenha percebido que o compartilhar nos stories estava logo ali. Enfim, ele fez esse vídeo para reclamar que o Instagram não podia mais fazer o compartilhamento nos stories de algum vídeo do feed, algum conteúdo do feed. E foi um equívoco. Aconteceu que esse equívoco, no perfil dele, né? Ele falou no perfil, fez um Reels, ele não fez um story, ele fez um Reels falando disso. Ele tem uma quantidade de seguidores e ele tem uma média de engajamento de 7, 10, 11, 15 comentários. E quando ele fez esse vídeo, bateu mais de 600 comentários até a parte da manhã que eu assisti o vídeo. Então, muita gente falando, não, o senhor tem que fazer assim, assim, assado. Não, tem sim lá, é só perceber que na hora que você compartilhar, você tem sim a possibilidade de colocar nos stories. Outras pessoas absurdas, né, zoando o equívoco dele e falando besteira, outras coisas aleatórias, né, completamente aleatórias. Por que eu tô falando isso? Porque ele fala de vinho e o engajamento dele é muito baixo em comparação com esse vídeo, né? Ele não tem essa quantidade de comentários. E nesse vídeo ele teve. Quer dizer, o Instagram entregou para um monte de gente que não era o público dele, um monte de gente que não tinha interesse em vinho. Eu não sigo esse senhor, mas eu procuro conteúdo culinário, gastronômico, então, em algum momento, o Instagram pensou, tô brincando, né, como pensou, mas o padrão do algoritmo entendeu que devia me entregar também. E provavelmente entregou para muitas outras pessoas com interesse em vinho ou não, com interesse em gastronomia ou não. E ele estava falando só que o Instagram, e ele marcou o arroba do Instagram num dos comentários que ele fez, ele mesmo fez um comentário no vídeo, ou foi na legenda, mas tinha só uma marcação. E aí essa viralização, não vou consertar, não vou editar esse vídeo não. Essa viralização para ele, como especialista em vinho, assim, comercialmente, não tô falando que foi interesse dele, às vezes nem foi só uma reclamação mesmo, desabafo de alguma coisa que foi um equívoco. Mas se ele tivesse interesse comercial nisso, essa viralização não tinha muito sentido, porque ele ia alcançar uma quantidade muito grande de pessoas e isso ia baixando depois. Então os próximos vídeos dele não vão ter tanto comentário quanto esse, não vão ter tanto engajamento. Uma obra aqui, toda hora tem uma obra aqui no condomínio, então toda hora tem barulho, uma reforma, tem um condomínio sendo construído aqui do lado. Então agora alguém resolveu colocar um quadro na parede, furar algum aparato, não sei o que foi. Mas ele vai viralizar, né, voltando para o senhor, ele vai viralizar e depois ele vai voltar ao conteúdo normal dele. Se fosse estratégico isso, seria uma péssima estratégia. Não foi o caso dele, né? Num outro momento, ainda de manhã, eu assisti um outro vídeo, um outro Reels, que era muito engraçado e tinha mais de 1 milhão de views, e tinha comentário pra caramba, de um pintor, um moço que faz acabamento em apartamento. Ele é pintor de parede. E aí, o conteúdo dele é muito engraçado, só que sempre tem contexto com o serviço que ele presta. Então, ele é um prestador de serviço que contextualiza entretenimento. E aí foi muito divertido, eu assisti até o final, porque tem uma musiquinha, ele tá falando sobre o acabamento que ele fez numa janela. Então, é um conteúdo muito simples, só que foi criativo pra caramba
e teve contexto. E aí, essa viralização dele, né, funcionou muito. Ele não tem tantos views como esse, né, de 1 milhão. Acho que eu passei rápido o perfil dele também. Ele tem muito mais views, ele tem mais engajamento em comparação com o senhor dos vinhos, né, que eu mencionei. Mas esses vídeos mais legais, eles viralizam muito mais, né? E ele soube aproveitar isso, ele soube aproveitar interesse geral, entretenimento. Eu não vi dancinha, mas se bobear, ele até contextualiza a dancinha. Então, um conteúdo que vale a pena. E aí eu vou finalizar perguntando, se você colocar aqui nos comentários, se você já fez esse tipo de estratégia, se você fez algum vídeo intencionalmente de gatinho, né, contextualizando, ou se aconteceu. Eu não sei como é que se contextualiza um vídeo de gatinho, mas dá, porque eu mesma fiz um vídeo de cachorro que teve um pouco mais de view do que a média dos meus reels, né? Então, se você fez algum tipo de conteúdo que também não deu bom, o vídeo foi muito bom, mas depois murchou, voltou o que era antes, né? Voltou ao normal. Às vezes é ruim porque se polui, inclusive, a tua base, né? Se você for colocar dinheiro em tráfego, então pode ser complicado, né? Depende um pouco. Mas, em geral, não vale muito a pena viralizar por viralizar. Não foi a situação desse senhor, foi só uma reclamação dele. Mas tem gente que faz conteúdo que viraliza, mas não tem contexto nenhum. E aquele público não é um público qualificado. No fim, era isso que eu queria dizer. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha.